Deixa eu adivinhar. Toda vez que você começa uma dieta, você logo fura. Toda vez que você se propõe a iniciar uma reeducação alimentar, 2, 3 semanas depois você já chutou o balde, já voltou a comer muito açúcar, a comer ultraprocessados e a tal dieta ficou mais uma vez na promessa. Saiba que isso acontece por um único motivo. Oi, meu nome é Polly, se você gosta de conteúdo sobre rotina de maneira leve e vida real, aqui é seu lugar, então ative as notificações, deixe o like, se inscreva no canal e hoje você vai vir bater um papo comigo sobre por que as dietas não funcionam. Eu não sou nutricionista, eu diria que eu sou uma curiosa sobre o mundo nutricional, mas eu sou uma estudiosa de comportamento humano. Então, o que nós vamos falar hoje é sobre comportamento. Por que é tão difícil ficar em dieta? Por que é tão difícil se manter em dieta? Normalmente nós vamos a nutricionista, saímos de lá com aquele plano alimentar lindo, passamos na loja de suplemento, passamos no hortifruti, compramos uma série de itens, 2, 3 semanas depois a gente já nem lembra onde mais está o plano da nutricionista. E isso tudo acontece por um único motivo. Eu estava refletindo sobre a dinâmica da criação de hábitos, pensando na dieta. Tem diversos vídeos aqui no canal em que eu falo sobre essa questão da criação de hábitos. Para você criar um hábito, você precisa desconstruir um hábito anterior. Então não é só o fato de você criar um hábito, você precisa modificar um hábito anterior. Por exemplo, se você tem o hábito de acordar e de pegar o celular, você precisa desconstruir esse hábito de pegar o celular e construir, por exemplo, um hábito de leitura, um hábito de meditação ou de oração. Então, você precisa quebrar aquele primeiro hábito, que é o hábito de pegar o celular, e construir um novo hábito. Isso vale para absolutamente tudo na nossa vida e por isso que é tão difícil. Não é só a parte de construção de hábito, é porque você também já está acostumado a fazer outras coisas e aquelas coisas precisam ser quebradas. Além dessa dificuldade, né, dessa dificuldade de quebrar e de construir, ainda tem a questão do lapso temporal. Também eu já falo bastante sobre isso aqui. Essa ideia de que nós precisamos de apenas 21 dias para construir qualquer hábito, ela é irreal. Nós não construímos hábitos, principalmente hábitos de caráter complexo, em tão curto espaço de tempo. Nós precisamos de mais tempo para fazer a nossa construção de hábitos. Outra questão é, normalmente nós trabalhamos construção de hábitos step by step, ou seja, degrau por degrau. Então você começa a construir determinado hábito, pensa sempre que a construção de um hábito leva à desconstrução de um hábito anterior. Então você começa construindo um hábito, você fortalece aquele hábito, deixa ele natural, porque pensa que o hábito é o fazer natural. E a partir dali, depois que esse hábito já está formado, você avança para um próximo hábito. Então, sempre a gente faz essa construção assim. Normalmente, nós fazemos aquela lista gigantesca de novos hábitos a serem construídos e queremos começar tudo de uma vez. Mas o ideal é que a gente vá sempre devagar. Baixa expectativa. Você coloca um hábito com pouco tempo e depois você vai avançando. Eu gosto muito da ideia de ir avançando a cada 3 semanas. Se você quer desenvolver o hábito de leitura, você começa a incluir 10 minutos de leitura no seu dia, 3 vezes por semana. Depois você aumenta, ou você vai aumentar o número de dias, ou você vai aumentar o número de minutos. Então, ou você passa 4 vezes por semana 10 minutos, ou você passa 3 vezes por semana 15 minutos. Você precisa fazer esse aumento progressivo e lento. Para quê? Para que você vá construindo o hábito. Então, o hábito leva tempo. Isso vale para todos os hábitos da nossa vida, inclusive para os nossos hábitos alimentares. Mas o que acontece? Nós vamos à nutricionista, praticamente tudo que a gente come, todos os nossos hábitos alimentares são modificados, seja na quantidade, seja na qualidade, seja no horário, mas boa parte do que a gente faz é modificado de uma vez. E o que acontece quando nós vamos com essas mudanças? O que acontece com essas mudanças bruscas, com essas tentativas de mudanças bruscas? Elas não dão certo. Isso vale
tanto para hábito de leitura, exercício e estudo, mas também para os nossos hábitos alimentares. E muitas vezes nós esquecemos disso. Usamos isso por exercício e para leitura, mas nos esquecemos do nosso hábito alimentar. Se nós tivéssemos uma mudança alimentar, degrauzinho por degrauzinho, com paciência, estabiliza. Por exemplo, vamos introduzir um alimento que você não tem o hábito de comer, a salada. Ao invés de colocar várias refeições com salada todos os dias da semana, coloca a salada 3 vezes por semana. Não tira nada ainda, faz só a introdução. Depois, está introduzido, está habituado com aquele novo alimento, avança. Seja retirando o alimento, seja fazendo a inclusão de outro alimento. Quando essa mudança ela é progressiva, ela é gradual e ela respeita a questão comportamental, ela tem uma tendência a ser mais longo prazo. Tudo aquilo que nós fazemos de forma abrupta e rápida, então você chega na nutricionista, ela muda quase tudo da sua alimentação, muda seus horários, quantidades, formas de preparo e tudo mais, é tanta coisa que o seu cérebro tem uma dificuldade de processar e de lidar com aquilo. E aí entra uma outra questão muito importante. A nossa força de vontade, tem um vídeo que eu falo sobre força de vontade aqui, mas eu quero até fazer um outro vídeo para trazer mais elementos. A nossa força de vontade, o que é a nossa força de vontade? A nossa força mental de fazer aquilo que precisa fazer e é desconfortável. Tem momentos do seu dia que você está com mais força mental, tem momentos do seu dia que você está com menos força mental. Isso depende de cansaço, então o quanto você já usou do seu cérebro, da sua cabeça no dia, e também tem questões alimentares. Se você estiver com fome, a tendência é que a sua força de vontade seja menor, por motivos óbvios. Você precisa usar a sua força de vontade também na questão da dieta. Agora imagine que você modifique tudo, praticamente tudo que você come no dia. Olha o quanto de força de vontade você vai precisar ter. A nossa força de vontade ela é limitada, então você não tem a força de vontade alta o tempo todo no seu dia. Até por isso que nós construímos hábitos. Nós construímos hábitos para não precisar usar tanta nossa força de vontade. Mas eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso depois. Enfim, se você faz essa mudança muito brusca alimentar, você precisaria estar com a sua força de vontade alta o tempo todo, porque pensa, você mudou praticamente o seu dia todo alimentar. Isso significa que o seu corpo, o seu cérebro vão lidar com o desconforto o tempo todo. Para lidar com desconforto, você precisa do quê? De força de vontade. E você não vai ter essa força de vontade o tempo todo. E por isso que é tão difícil. Por isso que normalmente nós começamos muito empolgados e você vai pensar isso aqui para todas as mudanças, mas pensa como é com o plano da nutricionista. Você pega aquela lista, fica super empolgada, passam 2, 3 semanas e você muitas vezes não sabe sequer onde está a lista da nutricionista, até que você volta novamente, pega a listinha, passa mais umas 2 semanas empolgada e depois cai. Isso é natural. Por quê? Porque nós não temos essa paciência para a construção de hábitos alimentares. O que eu te aconselho a fazer? Eu te aconselho a procurar uma profissional que tenha esse entendimento da parte comportamental, mas principalmente que você direcione o seu próprio processo. É muito interessante quando nós conduzimos as nossas ações, quando nós conduzimos o nosso processo. Então, no caso da nutricionista, ela te manda um plano alimentar, você olha e vai fazendo as mudanças mais devagar, vai fazendo as mudanças degrauzinho por degrauzinho, para que você fique mais confiante, para que você consiga estabelecer o hábito e depois de criar esse hábito você passa para o próximo. Então pegou a lista da nutricionista, qual mudança eu vou implementar primeiro? Faz aquela mudança por umas 3, 4 semanas, se sentiu confortável, está funcionando? Passa para a próxima mudança. Porque pode ter certeza, embora o processo vai ser mais lento, ele vai ser mais sólido. Quando nós falamos de alimentação e principalmente para fins de saúde, não adianta fazer 1 mês, 6 meses ou 1 ano. Você precisa levar aquilo a vida toda.
E para isso você precisa ter algo, você precisa criar o hábito de se alimentar bem. E você cria esse hábito com paciência. Depois que você cria o hábito, tudo fica mais fácil. Então eu vou dar um exemplo pessoal. Eu sou uma pessoa hoje em dia que consumo tão pouco açúcar que quando eu consumo açúcar, eu passo mal, mesmo em pouca quantidade. Por quê? Porque o meu corpo já está habituado. Eu estou começando a ter essa mesma intolerânciazinha com o adoçante. Já é uma coisa que não está me caindo bem como me caía antes, porque eu também estou passando mais tempo sem comer adoçante. Então, tudo na nossa vida é costume. Tanto os costumes bons, isso para alimentares ou não alimentares, quanto costumes ruins, alimentares ou não alimentares. Analise o seu processo de emagrecimento e o veja como um processo de médio e longo prazo, em que você pode fazer degrauzinho por degrauzinho, vai construindo a base sólida da sua jornada alimentar, da sua jornada de mudança alimentar, para que você tenha sucesso e alcance os resultados que você tanto deseja. Aqui a ideia não é falar sobre questões alimentares e nutricionais, mas sim comportamentais e para te acender uma luz, porque talvez as suas dietas, o seu processo não está acontecendo por conta dessa pressa, por conta dessa dificuldade que o ser humano tem, e é normal, em fazerem mudanças muito grandes em curto período de tempo. Eu espero que você tenha gostado e que a próxima vez que você pegar o plano da nutricionista, você se lembre desse vídeo. Ah, e se você tem uma amiga que também está nesse processo, envie esse vídeo para ela.